Sistemas de vapor na indústria. Para dar continuidade à nossa série de cursos, nós vamos falar hoje e nas próximas 3 aulas sobre vapor, o uso do vapor, a história do vapor, os controles e todas as variáveis envolvidas em sistemas de vapor utilizados na indústria. Para começar, nós vamos falar hoje sobre história, conceitos básicos e também sobre a aplicação do vapor na indústria. Vamos finalizar a nossa aula falando sobre novos conceitos de eficiência e meio ambiente. Lembrando que as outras 2 aulas foram referentes à refrigeração industrial e automação industrial, com uma série de aulas dentro dessas 2 aulas. Você pode ter acesso a esses conteúdos dentro do nosso canal no YouTube, ou entre em contato conosco e teremos prazer em compartilhar todos os links. Então, para começar a nossa aula, a gente fala sobre a história propriamente do vapor. Entre os anos de 1700 e 1800, equipamentos geradores de vapor foram criados. Porém, foi precisamente em 1867 que a caldeira por convecção foi criada, iniciando de fato a indústria geradora de vapor. Nessa época era comum o uso de carvão para a geração de calor, porém diversos inconvenientes associados à sua utilização foram gradativamente solucionados a partir da caldeira a vapor. Nessa época, Babcock e Wilcox patentearam no ano de 1867 o projeto de uma caldeira que utilizava tubos dentro de uma estrutura refratária para a geração de vapor. Então, após essa introdução, a gente fala sobre o advento da Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou muito o mercado industrial. Por quê? Porque as escalas, as novas demandas da população local e global começaram a crescer muito. Então, o incremento de novas tecnologias para o aumento e para a padronização da produção, que até então era exclusivamente agrária, artesanal, tiveram que ser implementados. Nesse sentido, o vapor foi o grande propulsor das máquinas na Revolução Industrial na Europa. Então, em todo o mundo, logicamente. As novas necessidades e desenvolvimento da humanidade. Novos produtos, novos processos, o crescimento da humanidade de maneira geral. Então, os índices de desenvolvimento populacional, não só na Europa, onde nós tivemos esse advento, mas em todo o globo, eles criaram essa demanda, a demanda por novos processos, processos mais ágeis, processos mais seguros, processos onde fosse possível nós termos uma larga escala. Então, nesse contexto de revolução industrial, também está anexado o contexto do desenvolvimento da humanidade, do desenvolvimento do globo, tanto das tecnologias quanto do crescimento populacional. Aí nós temos os itens básicos de consumo, como por exemplo alimentos, bebidas, medicamento, energia, plástico, embalagens. Então o vapor ele é fundamental em grande parte dos processos dos bens que nós usamos ao longo da nossa vida. Então desde o que a gente ingere como alimento até as bebidas, passando aí por plásticos, móveis, então estufa de secagem, por exemplo, a borracha e todos os componentes dos pneus e do nosso carro. Então, nos componentes das nossas casas também, então na indústria da construção e na sua cadeia, em todos esses processos, em todas essas indústrias, existe em algum momento a presença do vapor gerado a partir de uma caldeira e utilizado como energia de aquecimento ou também como energia mecânica, enfim, e de outras formas, como nós vamos ver posteriormente. Então, nesse sentido, o vapor tem um amplo uso dentro da indústria. Passando aqui a nossa apresentação, então o que é o vapor? Em síntese, o que é o vapor? O vapor é um gás resultante da mudança de fase da água, submetida a variáveis de pressão e temperatura, que tem por consequência esse processo de transformação, ou seja, de mudança de fase, através da absorção do calor e agitação das moléculas, das suas partículas. Esse processo é continuamente promovido e renovado dentro de um sistema de vapor industrial. Então, por que esse processo é promovido e renovado? Porque o processo de geração de vapor ele é quase que um circuito fechado
quando que esse vapor não é utilizado diretamente sobre o produto. Então, como é que funciona um fluxo básico de vapor que nós vamos nos aprofundar mais para frente? O primeiro passo, o primeiro ponto é a geração. Então, a geração de vapor através de uma caldeira, independente de ser vapor superaquecido ou vapor saturado, que é o vapor de uso comum na indústria. Então, o vapor é gerado. O segundo ponto é a condução. Então, a condução através das tubulações de vapor. O terceiro ponto é a qualificação. Aqui entram alguns instrumentos e processos, como por exemplo o coletor distribuidor de vapor, que nós vamos falar também, as botas de drenagem, os sistemas de qualificação de final de rede, os separadores de umidade, enfim, diversos equipamentos e práticas que são utilizados para a qualificação de vapor, sempre com o intuito de manter o vapor mais seco possível, sem a presença de condensado. Nesse sentido, nós eliminamos também o ar e os gases não condensáveis. Então, através dos purgadores e dos sistemas, nós qualificamos o vapor, eliminando dele o condensado, que nada mais é do que a água gerada a partir do vapor, do resfriamento do vapor, e também o ar formado no sistema. Eliminando essas duas variáveis, nós deixamos um vapor seco. Então, recapitulando, geração na caldeira, condução na tubulação, qualificação através desses instrumentos, práticas e sistemas que eu mencionei agora, e depois o controle. Então, o controle do vapor basicamente vai ser o controle da pressão e temperatura. Em sistemas de vapor, pressão e temperatura são variáveis constantes, nós vamos falar disso também. Então, quanto maior a pressão, maior é a temperatura, e quanto menor a pressão, menor também a temperatura. Válvulas redutoras de pressão e válvulas modulantes proporcionais são utilizadas para promover o controle do vapor na entrada dos processos e dos equipamentos. Na próxima aula, nós vamos falar exclusivamente sobre os controles de vapor, tanto nos equipamentos quanto nos processos. Utilização. Então, a utilização seria da onde se origina o nome utilidades industriais. O vapor é uma delas, ele é utilizado dentro dos equipamentos. Nesse caso, por exemplo, digestores, trocadores de calor, autoclaves e uma série de outros equipamentos que funcionam através da utilização do vapor. E o retorno. Então, depois da utilização, o vapor cede a sua caloria para o equipamento ou para o processo. Perdendo a sua caloria, naturalmente ele se converte em condensado, em água. Essa água é purgada através de um equipamento chamado purgador. E o purgador está interconectado a uma linha chamada retorno de condensado, que retorna essa água originada a partir do uso do vapor lá para a caldeira, para o tanque de retorno de condensado, onde essa água quente é armazenada, contendo energia e é utilizada na caldeira para a geração de vapor. Seguindo em frente, então, nós podemos sinalizar. Por que o vapor é utilizado na indústria? Existem diversas razões motivadoras para a geração e uso do vapor na indústria, como nós falamos anteriormente, mas nós vamos destacar algumas delas nesse momento. Então, ele é gerado a partir de água. A água dentro do nosso planeta, no contexto em que nós vivemos, é um bem abundante e de relativo baixo custo. Então, a partir da água, nós conseguimos gerar energia através de uma caldeira que converte a água em vapor, submetendo a pressão e a temperatura. Então, é uma energia térmica e também mecânica relativamente barata e abundante. Permite ajuste de temperatura pelo controle de pressão. Como eu falei anteriormente, no vapor, a pressão e a temperatura são variáveis constantes, ou seja, conforme uma aumenta, a outra também vai aumentar. Conforme uma diminui, a outra também diminui. Então, o controle é feito de maneira simples, acompanhando as duas variáveis de pressão e temperatura e possibilitando uma ampla gama de instalações e projetos. Facilidade no transporte e utilização. O vapor pode ser facilmente transportado e controlado, como eu vinha falando, então através de tubulações de aço carbono, com um projeto bastante simples, respeitando pressões, vazões, velocidades, nós conseguimos fazer a distribuição e também o uso do vapor através de controles de pressão e temperatura. Transporta uma quantidade muito grande de energia em uma massa muito pequena de fluido. O vapor transporta muito mais energia do que outros fluidos de aquecimento, como por exemplo a própria água quente ou também o óleo térmico.
em uma massa menor. O que isso quer dizer? Os equipamentos e o sistema de distribuição do vapor em relação a esses outros fluidos, ele é muito menor, o que gera uma economia muito significativa no projeto, na instalação e também na manutenção do sistema. O vapor conduz uma energia muito maior do que outros fluidos térmicos, e isso possibilita a difusão desse fluido em uso industrial. Seguindo, nós falamos sobre algumas unidades básicas, as duas fundamentais, pressão e temperatura. Então, como nós falamos algumas outras vezes, alguns conceitos sobre pressão e temperatura são bastante importantes dentro de um sistema de vapor industrial, visto que essas duas variáveis são constantes, ou seja, quanto maior a pressão, maior também será a temperatura. E o inverso também é verdadeiro, como nós falamos anteriormente. Quanto menor é a pressão, menor também é a temperatura. Unidades comuns de pressão são quilograma-força por centímetro quadrado, bar, PSI. Unidades comuns de temperatura são os graus Fahrenheit e graus Celsius, sendo graus Celsius muito mais comuns. As tabelas de conversão de unidades podem ser facilmente encontradas e utilizadas na internet. Então, aí entrando no Google, você vai conseguir fazer diversas conversões, até com calculadoras automatizadas, tanto de unidades de pressão quanto de unidades de temperatura, e também de outras variáveis, considerando o vapor ou também outros fluidos envolvidos dentro de utilidades industriais. Seguindo, nós disponibilizamos agora uma tabela de vapor saturado. Nessa tabela, você encontra variáveis de pressão, temperatura, calor sensível, calor latente, calor total e volume. Então, aqui a gente consegue chegar a algumas conclusões. Quais são elas? Quanto maior é a pressão, maior também é a temperatura. Quanto menor é a pressão, menor é a temperatura. Quanto maior a temperatura, menor é o calor sensível e maior é o calor latente. Porém, a soma total ela segue equalizada. Quanto maior a pressão do vapor, menor é o seu volume, ou seja, ele ocupa menos espaço em equipamentos e tubulações. Por isso que, eventualmente, a maior pressão do vapor ela vai ter tubulações menores e a menor pressão vai ter tubulações maiores, como é o caso de coletor distribuidor e outros equipamentos, por exemplo, onde você expande o vapor e ele perde em velocidade, podendo ser tratado e ter a sua qualidade melhorada através da drenagem de condensado, de ar e de gases não condensáveis. Vapor saturado e vapor superaquecido. O vapor saturado é utilizado em processos onde o objetivo é o aquecimento. Já o vapor superaquecido é utilizado em processos onde a finalidade é a geração de energia, através da movimentação de máquinas, aonde o vapor deve estar completamente seco, ou seja, apenas na forma de gás, sem a presença de líquido. O grau de superaquecimento garantirá esse estado e também a velocidade necessária nesse tipo de projeto e processo. Agora vamos compartilhar um fluxo básico de ambos os sistemas, explicando seu funcionamento. Começando pelo vapor superaquecido. Então nós geramos o vapor superaquecido a uma alta pressão, alta temperatura, alta entalpia, mas a um baixo volume específico, lembrando das variáveis importantes que nós falamos anteriormente. Esse vapor passa através de uma turbina de vapor, aonde ele pode gerar através da energia mecânica, energia elétrica nos geradores e acionamentos de equipamentos, como por exemplo bombas, compressores, ventiladores e outros. Vapor a alta temperatura, a alta pressão e a alta velocidade. Depois desse processo, ele é utilizado como energia térmica. Esse processo é muito comum em usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, indústrias petroquímicas e químicas, onde é gerada energia através do vapor e, a partir disso, o vapor saturado também é utilizado nos mais diversos processos de aquecimento e outros processos diversos. Então, a energia térmica no processo ela vai ter características de baixa pressão, baixa temperatura, baixa entalpia e alto volume específico devido ao rebaixamento de pressão. Essa baixa pressão de energia térmica não é uma pressão tão baixa assim, a gente fala ali em torno
de, em média, 8, 12, 14 bar mais ou menos. E baixa temperatura, uma temperatura ali em torno de 180 graus até 200 e poucos graus. Então, ela é baixa em relação ao vapor superaquecido, que tem pressões e temperaturas muito maiores. Mas em relação a processos diversos, ela ainda é uma temperatura e uma pressão que eventualmente, para uso em processos como equipamentos, trocadores de calor, vai precisar ainda ser reduzida lá para 2, 3, 4 bar, por exemplo, onde a gente já trabalha numa faixa de 130 até uns 150 graus mais ou menos. Seguindo em frente, nós temos agora o fluxograma de sistema de vapor saturado. Então, um fluxograma bastante simples. A geração através da caldeira. A partir da geração, nós partimos para a distribuição e a partir da distribuição nós temos as variáveis de utilização, considerando então que nós saímos da caldeira com vapor saturado, vapor seco. Utilizamos esse vapor em diversos equipamentos com o princípio de troca térmica, com a função de aquecimento, como em trocadores de calor a placas, por exemplo. Depois do uso desse vapor, ou seja, depois que ele cede a sua caloria para o equipamento, para o processo, ele é eliminado através dos purgadores, tal como no final da linha que você percebe, no final da linha de distribuição. Esse vapor, que depois de se transformar em condensado, depois de ser eliminado pelos purgadores, vai retornar pela linha de retorno de condensado. Ele vai retornar para o tanque de acúmulo de condensado, o tanque de alimentação da caldeira. E a caldeira vai ser retroalimentada por essa mesma água, por esse mesmo condensado, já impregnado de tratamento químico e também com a pressão e temperatura devidas para ter a melhor eficiência na geração de condensado da caldeira. Seguindo em frente, a gente fala um pouco sobre transferência térmica. O princípio de transferência térmica do vapor é que ele vai ceder a sua caloria para a água. Então esse princípio de ceder caloria ele é válido também para processos de refrigeração. Então a água, por exemplo, em um chiller de amônia, ela cede a sua caloria para a amônia, que muda de fase. Então ela é refrigerada, resfriada sim, mas o princípio de ceder a caloria é sempre do fluido quente para o fluido frio. Então, entre o vapor e o produto final a ser aquecido, naturalmente existirá uma barreira de transferência de calor, formada pelo ar, pela água e aço entre esses dois fluidos. Então, a gente pode pensar nisso como um trocador de calor. Todas essas variáveis são consideradas em cálculo de transferência, como, por exemplo, em um trocador a placas ou casco e tubo. Então, nós temos aqui na imagem a temperatura do vapor, o vapor, um filme de ar, um filme de condensado, a superfície de metal aquecida, um filme de água e o produto. Então nós estamos falando de uma barreira a ser vencida, que para equipamentos eficientes e processos eficientes é sempre considerada no cálculo, não de maneira genérica, mas sim de uma maneira personalizada, de uma maneira única, considerando de fato as variáveis daquele processo e daquele equipamento. Seguindo em frente, a gente fala sobre ciclos naturais da água no meio ambiente e a gente vai dar uma introdução aqui sobre tratamento de água em caldeiras, o porquê que ele é necessário, como fazer e quais são os prejuízos em relação a não fazer o tratamento. Então aqui a gente fala sobre um ciclo de água, mostrando os rios, o oceano, o consumo, as chuvas, a precipitação, a água gerada a partir do subsolo, água mineral, fresca, subterrânea. Então, dentro desse sentido, nós vemos como o planeta, como o nosso ecossistema, ele gera os seus próprios recursos e eles retornam a ele, como é o caso do fluxo do vapor, através da geração e do retorno. O nosso ecossistema natural também vai gerar água e a partir dessa geração de água nós temos a utilização e se nós utilizarmos de maneira consciente, nós teremos sempre esse recurso se autorrenovando. Seguindo em frente, então, quais são as impurezas que estão contidas na água naturalmente? Sólidos dissolvidos, especialmente carbonatos e sulfatos de cálcio e magnésio, sólidos em suspensão, normalmente formando uma lama decorrente de matéria orgânica e sólidos minerais, gases dissolvidos e corrosivos como o oxigênio e o dióxido de carbono,
Substâncias espumantes, normalmente contendo soda na forma de carbonato, clorito ou sulfato. Porque a água da caldeira deve ser tratada. Então, 3 pontos aí básicos para a gente compartilhar com vocês de por que essa água deve ser tratada. Para minimizar fatores de corrosão da caldeira, sistemas de distribuição, controle e equipamentos e também o retorno de condensado. Evitar incrustação no interior da caldeira, então tem a troca térmica prejudicada, qual a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente. Minimizar a formação de espuma e arraste de água junto com o vapor, garantindo seu grau de pureza e também de qualidade. Então, quais são as técnicas para tratamento de água de caldeiras? Redução do nível de sólidos dissolvidos, como desmineralização, osmose reversa ou alcalinização. Transformação de sais precipitados em sais solúveis. Desaeração mecânica, térmica ou química da água de alimentação para remover o oxigênio dissolvido. Dosagem química para manter as condições de alcalinidade, para manter os sólidos em suspensão ao invés de gerarem incrustação e prevenir a corrosão. Então aqui nós temos um exemplo de tubos incrustados. O que acontece? O tubo incrustado, tanto se ele for na caldeira quanto se ele for no processo, ele vai gerar mais uma barreira. Então nós vimos falando sobre as barreiras geradas na tubulação, as barreiras de ar, de água, e a incrustação ela é mais uma barreira. Nesse exemplo, a gente tem uma estimativa que 1,5 milímetros de incrustação geram mais ou menos 15% de perda de transferência. Então a gente tem uma perda muito significativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não importa o quanto vapor que você está gerando, você vai ter que gerar mais vapor e você vai ter um processo mais lento. Isso vai te fazer gastar muito mais combustível e ter um processo mais lento, produzindo menos e vendendo menos. No caso, essa conta, de todas as formas e por todos os vieses, vai te levar até um maior gasto e uma menor produção, ou seja, um menor rendimento do seu sistema fabril, independente do tipo de produto que você esteja fabricando. Seguindo em frente, nós separamos alguns tópicos para que a gente possa ter clareza nesse momento. O vapor é gerado a partir de água, submetida a temperatura e pressão. A água ainda é um recurso abundante, mas deve ter o devido tratamento e controle, como nós mostramos no ecossistema planetário da água. Pressão e temperatura são 2 variáveis constantes em sistemas de vapor, ou seja, quanto maior é a pressão, maior é a temperatura, e quanto menor a pressão, menor é a temperatura. Quanto maior a pressão do vapor, menor será o seu volume, e vice-versa. O vapor utilizado em processos de aquecimento é vapor saturado, e o vapor utilizado em processos de geração energética e movimentação de equipamentos é o vapor superaquecido, importante, sem a presença de condensado. Água e ar são agentes prejudiciais na transferência térmica em sistemas de vapor e devem ser tratados tanto na geração quanto na distribuição e no controle, para nós termos sempre a melhor qualidade do vapor. Um vapor seco em um processo estável vai garantir uma produção rápida, uma distribuição rápida, um processo ágil e, claro, o melhor controle, menor índice de manutenção, de golpes, de quebras. Então, ter um sistema inteligente, um sistema seco, faz muito sentido quando nós falamos em eficiência energética e principalmente em processos seguros e com alto índice de controle, processos sustentáveis de vapor, de água e em todas as utilidades industriais. Então, seguindo, a gente fala um pouco mais nesse conceito de sustentabilidade, também levando para o lado do vapor. Então, vapor, meio ambiente de desenvolvimento sustentável. O vapor é gerado a partir de água e calor, como nós falamos anteriormente. Sendo assim, além da água, que é um recurso natural, nós temos a necessidade do calor, que é obviamente gerado a partir da queima de um determinado combustível, como por exemplo, lenha e derivados de madeira de maneira geral, gás, diversos tipos, biogás, gás natural, GLP, óleo, diversos tipos também, o BPF, óleo diesel, resíduos orgânicos do processo, casca de arroz, de cana-de-açúcar e diversos outros subprodutos do processo utilizados e queimados, reutilizados no caso e queimados,
garantindo uma queima de combustível e a alimentação da caldeira, de energia calorífica na caldeira para geração de vapor. Então, visto que a combustão gera gases provenientes dessa queima, estes gases, após a troca de calor, serão devidamente eliminados para a atmosfera, através de uma chaminé. E é nesse ponto especificamente que nós vamos entrar agora. O que gera isso? Gera um gás que é o conhecido CO2, ou seja, o dióxido de carbono. Quanto CO2 é gerado a partir da queima da lenha? Então, em média, 34,04 toneladas de CO2 por hectare, variando de acordo com o tipo de lenha, umidade e diversos outros fatores. Esse é um dado removido de um estudo que nós vamos apresentar daqui a pouco e também ele é um dado médio para nós termos uma noção de cálculo entre o que se produz e o que se retorna. Lembrando que o dióxido de carbono, caso você não saiba, é o gás do efeito estufa, um dos gases, ou seja, ele tem uma ação prejudicial em relação à camada de ozônio que protege o nosso planeta. Então, aqui nós temos uma tabela com as emissões na fase agrícola, na fase de transporte, na fase industrial e totalizando, né, as emissões totais. Você pode ver que as emissões na fase industrial elas são muito superiores às emissões em outras fases. E nós temos embaixo o sequestro. O que é o sequestro? O sequestro é o gás que é absorvido pelas árvores, então reabsorvido pelas árvores comportando. Você vê que tem ainda uma diferença, a qual nós vamos falar no próximo slide. Então, na fase industrial é onde deve estar o maior cuidado em relação a esse contexto de emissão de poluentes, emissão de dióxido de carbono. E existem diversas formas de você fazer isso, mas no sentido que a gente vinha falando antes da eficiência do processo, quanto mais eficiente for o seu processo, não só na caldeira, mas em todo o processo, menos lenha ou menos combustível, seja ele qual for, você vai queimar. E quanto menos combustível você queimar, menos emissões de dióxido de carbono e também de outros gases você vai ter, tal como um menor consumo energético. Então faz muito sentido você pensar no seu projeto, no seu processo, não só no sentido de emitir menos dióxido de carbono, menos gases também, nem no sentido de consumir menos água, mas no sentido de economia para a sua planta e de sustentabilidade no planeta. Hoje diversas iniciativas vêm sendo feitas, diversos selos vêm sendo criados, não só no Brasil, mas internacionalmente, principalmente depois do Acordo de Paris e de diversas outras iniciativas de cunho ambiental. Essas iniciativas elas têm por objetivo a vida útil longa do nosso planeta. Então a gente precisa se desenvolver sim como humanidade, como indústria, mas de maneira sustentável, para que esse desenvolvimento possa ser um desenvolvimento de longo prazo, para os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, um desenvolvimento que se leve por muito tempo. Seguindo em frente, nós temos a consciência e evolução e nós sinalizamos aqui o estudo de Limiro de 2009. No ciclo de geração de energia, foi considerado que anualmente 36,3 toneladas de CO2 são emitidas na fase agrícola, em regime padrão de operação, incluindo o transporte até a fase industrial. Sendo assim, 60% do total de CO2 equivalente emitido na geração de energia foi sequestrado pela árvore para manter sua estrutura. Portanto, o ciclo neutro de carbono é perfeitamente viável, sendo necessário 40% das árvores reflorestadas não sejam queimadas, podendo ser destinadas a outros fins, como a produção de móveis ou construção civil, por exemplo. Então aqui a gente destaca uma conta, na verdade, a gente traz esse estudo até a cunho de fazer uma analogia, de ter uma matéria palpável para que a gente possa passar para vocês. Mas é possível sim, esse sistema, um sistema sustentável, um sistema ecologicamente viável, ele é possível ser feito tanto antes da lenha chegar, de fato, à caldeira ou outros combustíveis, quanto depois, tendo uma visão sobre a geração, a distribuição, o controle, os equipamentos. Então, buscar soluções ecologicamente mais eficientes e energeticamente mais eficientes vai te tornar parte dessa cadeia. E também diversos incentivos para as empresas vêm sendo desenvolvidos nesse sentido, tanto na parte de tributos
quanto em diversas outras frentes de exportação e também de importação. Seguindo, nós falamos agora, até para andar para a parte final da nossa aula de hoje, sobre consciência e evolução nesse contexto. Então, na história da humanidade, o desenvolvimento e a sustentabilidade com que ele ocorre nunca foram temas tão relevantes. Em um planeta que é um ecossistema vivo em si mesmo, passando por constantes transformações, a necessidade de não só termos consciência, mas de fato agirmos em relação ao cuidado com o planeta e as pessoas que nele habitam é fundamental. Dentro de um contexto que estamos abordando hoje, da produção de vapor a partir da água, em comunhão com o calor gerado pela queima de um combustível e seus diversos processos e utilização na indústria moderna, nós destacamos que o pensamento em relação à utilização e devolução desses recursos e a forma como fazemos é fundamental. Os combustíveis usados na geração de vapor, como são extraídos, como são utilizados e como são devolvidos à atmosfera. A água que utilizamos para a geração de vapor, a forma de captação, tratamento, a utilização e o possível retorno à natureza ou ao processo. Então a reflexão que nós deixamos aqui para concluir o nosso vídeo é: possivelmente um pensamento comum a nós todos que atuamos na indústria pode ser o pensamento de que não nos é possível ter uma ação que efetivamente terá impacto global. E eu destaco aqui também a cultura, então nós temos uma cultura muito limitada em alguns sentidos. Nesse sentido, pode ser que algumas empresas aí de pequeno ou médio porte pensem: não, aqui na minha empresa tudo é feito para economizar, então eles não vão investir nesse sentido, não vão querer olhar para isso. Mas eu digo que essa cultura está mudando. Nas grandes empresas ela já não existe praticamente em todas as multinacionais e ela vai ter um efeito cascata, um efeito dominó. Então ela vai ser parte também obrigatória das pequenas e médias empresas, com metas estabelecidas nesse sentido. Então faz muito sentido você se adequar, estudar e ter um olhar para isso já. Então a minha reflexão em relação a isso e que eu quero compartilhar é justamente oposta. Quando nós separamos o lixo ou racionalizamos água na nossa casa, por exemplo, o impacto já é global. Então, você já pensou nesse impacto com o volume de água e combustível processado diariamente em qualquer tipo de indústria? Ele é gigante e tem um efeito dominó, como eu falei anteriormente, como a separação de lixo e outras iniciativas fora da indústria tiveram. O desenvolvimento só é possível se feito de forma sustentável. Qualquer outra forma de desenvolvimento é completamente insustentável no longo prazo.